Diz assim a palavra do Senhor, em Lucas capítulo de número 9, versículo 23, segundo a minha tradução, a saber, NVI. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Eu vou dizer novamente. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Na outra tradução da Sociedade Bíblica do Brasil, diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Feche os teus olhos, curve a tua cabeça em reverência ao Senhor. Nós vamos levantar a nossa voz em oração ao Pai. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi lida e a tua palavra será ministrada nessa noite. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor me tome nessa noite, que os meus lábios sejam teus, que todo o meu coração e mente sejam tuas. Em nome de Jesus, que o saber humano se acabe, que o conhecimento humano termine e que somente a sua voz seja ouvida neste lugar. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Querido, só fazendo um parênteses, né? Eu queria pedir perdão, desculpa aos pais com crianças pequenas, mas devido ao confinamento, ou seja, o espaço ser pouco não, né? Mas é uma sala fechada, não tem como a gente colocar lá as crianças. Então eu peço perdão aos pais com crianças pequenas e peço paciência e entendimento àqueles que não têm criança pequena, né? Porque a gente tem que ter paciência com o filho dos outros também, né, rapaz? Não é o ambiente deles, então fique tranquilo aí. Se teu filho chorar, andar, fique em paz, que nós estamos cientes disso, tá? Vamos lá. Nós lemos aqui em Lucas, no capítulo 9, que Jesus, e quem está dizendo isso é o próprio Jesus, ele está dizendo: se alguém quiser vir após mim, ou seja, o que Jesus está dizendo? Se alguém quiser me seguir, se alguém tem o desejo de me seguir, ou seja, de fazer o que eu fiz e ir para onde estou indo, vai ter que carregar a cruz. Meu irmão, um evangelho pregado hoje em algumas igrejas, e não vou dizer nem muitas, porque existem muitas igrejas sérias, assim como esta nossa, mas tem ficado um evangelho muito ralo, muito leve, muito fácil. Quando Jesus ele estava dizendo: se alguém está cansado e sobrecarregado, vinde a mim, eu vos aliviarei, ele estava falando de uma outra coisa. Ele estava falando de um peso, de tristeza, de angústia, de opressão. Mas aqui Jesus ele está dizendo: existe algo que você tem que levar, é a sua própria cruz. E é interessante, só para que você entre no contexto, se eu não me engano, a partir do versículo 18 de Lucas 9, Jesus ele está ali junto num lugar separado com os seus discípulos. E ele, em determinado momento, ele pergunta ali: quem as pessoas dizem que eu sou? E eles começam a responder o que o mestre havia perguntado. E eles dizem: mestre, uns dizem que você é Elias, outros dizem que é João Batista, outros ainda dizem que é a reencarnação de um dos profetas. Então Jesus olha e diz: e quem vocês dizem que eu sou? E a resposta é: tu és o Cristo de Deus. E Jesus ele vai dizer que aquilo foi uma revelação. E ele começa a dizer: é necessário que o Filho do Homem morra. É necessário que o Filho do Homem pague o preço. E aí, depois de dizer isso, eu quero ler com você aqui. Versículo 22. E disse, o versículo anterior: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes do sacerdote, pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Jesus ele está falando de uma coisa prática, de algo que estava por vir, de algo que estava por acontecer. E aí então, nesse mesmo contexto de Cristo morrendo na cruz, ele olha para os discípulos e diz: e agora?
23. Cadê o 23, Jesus? Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim. Então Jesus está falando de um contexto de cruz. Irmão, não se engane. Não tem como seguir Jesus sem carregar a cruz. E antes, mulher, que você cutuque o teu marido, achando que a tua cruz é ele, não é. Eu já vi uns beliscão. Eu achei por muito tempo que a minha cruz era o Ricardo. Descobri que não é. Ricardo é só um estorvo, só uma pedra de tropeço na minha vida. Pensa num cara que me zoa, rapaz. Aí, Jesus ele está dizendo: é necessário que você carregue a sua cruz. É necessário que você leve a sua cruz. Assim como Jesus levou a cruz. E por isso eu vou falar com você nessa noite. Você que gosta de anotar o tema, 3 estágios da cruz. Nessa noite eu quero falar com você sobre 3 estágios da cruz. O primeiro é o estágio da aceitação. Lucas, capítulo de número 22, versículo 42. Lucas 22, 42. Primeira fase, primeiro estágio da cruz. Aceitar a cruz. Aceitação. Pai, diz assim na minha tradução, Lucas 22, 42. Se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus aqui está no Getsemane, a noite que antecede a sua crucificação, ou a madrugada que antecede a sua crucificação. Jesus está ali orando, no Getsemane. Nós podíamos cantar aquela música, cadê o Lucas? No Getsemane foi que meu Jesus... Como é que é? Ele fez o que lá? Eu esqueci a letra. Morreu? Tá ruim de ouvir vocês, que sai abafada a voz com a máscara. Hã? Orou. Então, Jesus está ali na madrugada que antecede, e presta atenção, ele entra na presença de Deus, prostrado, e aqui é uma coisa interessante. Jesus ele ora assim para Deus: Pai, eu não quero. Eu só estou traduzindo o que Jesus está dizendo. É claro que ele é o mestre. A Bíblia vai dizer em João capítulo 1, versículo 1, que ele é o verbo que se fez carne. Então ele sabe lidar com as palavras. Então ele vai dizer assim para o pai: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas nós é chucro. Nós não, eu, né? Você não, você é estudado, lindo, maravilhoso. Mas eu sou caipira, caminhoneiro, filho de caminhoneiro. Meu pai está ali, não deixa a gente mentir. A gente, lá em casa, se você não gritar, você não é ouvido não, meu irmão. Nós tem 4 conversando, parece um time de futebol. Nós é assim. Então nós é meio simples. Na nossa simplicidade, Jesus está dizendo assim: Pai, não quero. Não. Jesus ele está dizendo para Deus: eu não quero. Eu não quero ir para a cruz. Eu não quero ser chicoteado, cuspido, acusado. Eu não quero. Mas não seja feito o que eu quero. Que não seja feito o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Porque Jesus ele entende que ele tem que aceitar a cruz. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. O primeiro estágio da crucificação, o primeiro estágio da cruz na sua vida é aceitar que você sim tem que carregar uma cruz. Que cruz, pastor? Muitas vezes, querido, a cruz da rejeição, da perseguição. Você tem que aceitar que tem coisas que você vai ter sim que abrir mão. Quando Jesus, meu irmão, e uma coisa que eu aprendi em casa, com meu pai, com a minha mãe, é que quando você escolhe algo, você abre mão de outra coisa. Por isso que escolher é tão difícil, não é verdade? Por melhor que seja a tua escolha, quando você escolhe algo, você decide por algo, você abre mão de outra coisa. Por exemplo, eu escolhi a minha esposa,
O que eu estava dizendo com isso? Eu abro mão de todas as outras mulheres do mundo, porque eu escolho você, e é para sempre, até que a morte nos separe. Está dando para entender? Escolha, querido. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Jesus disse para Deus que seja feita a tua vontade, Ele está dizendo: ainda que eu perca a minha vida, eu decido te obedecer. Existem pessoas que olham para a cruz e enxergam na cruz castigo. E se você até hoje olhou para a cruz e enxergou na cruz castigo, você nunca entendeu o princípio, o cerne, a base do Evangelho. A cruz não fala de castigo, fala de obediência. Jesus, ele não foi colocado na cruz por força, ele se entregou. Os fariseus, quando Jesus estava subindo na cruz, ou estava crucificado, disseram para ele: se és tu, filho de Deus, desce da cruz. Jesus se calou, não respondeu nada para eles. Por quê, pastor? Pergunta para mim que eu respondo. Porque se ele falasse, eu quero descer, ele desceria na mesma hora. Um exército de anjos desceria do céu, arrancaria a cabeça de todos aqueles homens e desceria Jesus da cruz. Ô louco, pastor, querido, ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ninguém tem poder e autoridade para colocar ele na cruz, a não ser que ele mesmo se entregasse. Então a cruz não é castigo, é obediência. O primeiro estágio da sua cruz, querido, é você aceitar que você tem que obedecer ao Senhor, obedecer à vontade dEle, obedecer a decretos dEle. Você vai ter que decidir por Ele. E quando nós decidimos por Jesus, muitas vezes temos que abrir mão de outras coisas. Não tem como ter tudo no mundo. Eu me lembro que muitas vezes, quando eu era criança, eu queria fazer algo aqui, algo colar, e minha mãe dizia para mim: não tem como você ter tudo. Não tem como você estar em todos os lugares, ou uma coisa ou outra. Tem gente que quer viver de acordo aos princípios do mundo, de acordo aos princípios que regem a carne, mas eu vou te dizer uma coisa: está chegando, na verdade você já está nela, numa bifurcação. Ou você escolhe o mundo, ou você escolhe Cristo. Ou você escolhe satisfazer a tua carne, ou você escolhe crucificá-lo. Decisão, obediência. Decida, aceite a sua cruz. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que Deus está pedindo para você? De quem Deus está pedindo para você abrir mão? E quem Deus está pedindo para você trazer para perto? O que Deus está pedindo para você deixar? O que Deus está pedindo para você fazer? O que Deus está pedindo para você, meu irmão? O que Deus está pedindo para você, minha irmã? Porque muitas vezes nós pedimos para Deus, mas não estamos prontos a atender os pedidos dele a nós. O que Deus está pedindo que você faça? Ou que você deixe de fazer? Quais são as escolhas? Quais são as decisões que você tem que tomar? Pastor, como eu vou saber que é vontade de Deus na minha vida? Escreve essa aí. Escreve. 2 dicas, fácil, escreve, anota. Anota no celular se não tem caneta, anota. 2 dicas fáceis para você saber se é vontade de Deus na tua vida. A primeira: a vontade de Deus nunca vai ferir princípios bíblicos. A segunda: a vontade de Deus vai fazer com que você toque no que Ele mais ama, vidas. Se a tua vontade, aquilo que você tem desejo, fere princípio bíblico, não é vontade de Deus. E se a tua vontade, aquilo que você tem desejo, não toca em vidas, provavelmente não é do Senhor. Porque sabe por que Jesus morreu na cruz? Quem sabe? Quem sabe por que Jesus morreu na cruz? Para nos salvar.
Jesus aceitou a cruz dele, porque a cruz dele nos salvaria, faria de mim e de você filhos de Deus. Meu irmão, aceitar a sua cruz significa fazer a vontade de Deus na sua vida. Você está pronto para dizer: Senhor, eu aceito a minha cruz? Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Seja, Senhor, o teu querer e não o meu. Sabe o que acontece? Quando a gente fala isso para Deus, muitas vezes, presta atenção nisso, meu irmão, a gente vai ter que perdoar quem não queremos. Eu vou repetir para você. Quando você decide fazer a vontade de Deus, você tem que perdoar mesmo sem querer. E aí você entra no quarto e ora assim: Pai, eu não quero perdoar, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Aí você erra com alguém, o Espírito te incomoda, pede perdão. Aí você ora a Deus: eu não quero, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Está dando para entender o que é carregar a cruz? E você sabe que é uma coisa, Wesley, que é muito interessante, querido? A Bíblia fala assim: diariamente. Todo dia, Warson. Todo dia você tem que decidir fazer a vontade de Deus. Isso é impressionante. A vida cristã não é você receber Jesus uma vez, evangelista Pedro. Recebi a Jesus, tô salvo, já era. A vida com Cristo significa todo dia fazer a vontade do Pai. Todo dia. Jesus, quando decidiu pela cruz, ele abriu mão dos discípulos. Ele falou: quando eu morrer, ressuscitar, vou ao céu, não mais estarei com eles pessoalmente. Ele abriu mão da sua mãe, ele abriu mão da sua própria vida, ele abriu mão do seu ministério, ele abriu mão de tudo, e ele disse: eu escolho fazer a vontade do Pai. Primeiro estágio da cruz: aceitar a sua cruz. Segundo estágio da cruz, João capítulo de número 19, versículo 17. João 19, capítulo 19, versículo 17, diz assim: levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Na outra tradução diz: Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz. A primeira fase, o primeiro estágio da cruz é aceitar. Eu aceito a cruz. O segundo estágio da cruz é carregar a sua própria cruz. Levar o peso. Queridos, historiadores e pesquisadores chutam que a cruz pesava algo em torno entre 50 a 70 quilos. Qual que é a diferença? Alguns acreditam que era toda ela. Quem assistiu o filme A Paixão de Cristo? Quem assistiu? Alguns acreditam que era toda a cruz já montada. Alguns acreditam que ele levava só a parte que ficaria na horizontal, né? E a parte da vertical já ficava lá no monte. Isso é uma coisa que difere. Quando você vai pesquisar, você vai encontrar muitos tipos de cruz. Existem a cruz que era em X, a cruz que era em T, a cruz que era essa que é a mais, que é a que se acredita que Jesus foi crucificado, que é um sinal de mais, a cruz que era em Y. Então existiam várias
formas de cruz, já não era algo novo a crucificação, era usado muitas vezes, era algo comum, né? Por exemplo, para que você veja como era comum, no dia que Jesus foi ser crucificado, havia mais 2 condenados no mesmo tipo de morte, morreriam crucificados ao lado de Jesus. Por isso que eu sempre digo que o que faz de Jesus o Cristo não é morrer na cruz. Morrer na cruz morreram muitos. O que faz de Jesus o Cristo é que ao 3º dia ele ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Querido, de 50 a 70 quilos, depois de ser açoitado por chicotes que tinham nas suas pontas cravos de ferro, cravos de osso, que a cada lapada rasgavam a pele de Jesus, colocado em sua cabeça foi uma coroa de espinho. Então Jesus havia perdido muito sangue, tinha sido açoitado, não havia dormido toda aquela noite, Jesus estava enfraquecido e ainda assim teve que carregar a sua cruz. Deixa eu te dizer uma coisa, se você quiser ir, se você quiser seguir Jesus, você vai ter que levar o peso da sua cruz, peso de decisões. Para Josué, ele chegou diante do povo e disse: eu não sei vocês, mas eu e a minha casa já decidimos, nós serviremos ao Senhor. Peso de perseguição, peso de humilhação. Pastor, não, a Bíblia não fala disso, não. Se alguém te der um tapa na tua face, dê a... Quantas vezes tenho que perdoar o meu irmão? 70 vezes ao... É cruz por dia, meu irmão. É cruz por dia. João 16, 20. João 16, 20. Em verdade lhes digo, que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se tornará em alegria. Meu irmão, sabe o peso da cruz que você tem que levar? Muitas vezes vai ser peso de lágrima. Vão ser muitas madrugadas, meu querido. Quer seguir Jesus? Quer fazer aquilo que Jesus fez? Porque Jesus disse assim: se creres, obras maiores farão. Quer fazer o que Jesus fez? Quer ir para onde Jesus está? Esteja pronto para chorar. Esteja pronto para pagar o preço, para levar o peso das lágrimas. Esteja pronto para ser humilhado, derramar lágrimas e voltar e dizer: eu te amo em Cristo Jesus. Esteja pronto para carregar a tua cruz. Esteja pronto para não desistir dela. Nada aqui, meu irmão, aqui ó. Presta atenção, por favor. Nada pode tirar você, nada te dá o direito de desistir da sua cruz. Vou repetir, nada te dá o direito de desistir da sua cruz. Desistir da cruz significa desistir de Jesus. Desistir de estar aonde Jesus está. Carregue o peso. Mas sabe de uma coisa? Aqui é para aqueles que conhecem a Bíblia. Jesus carregou a cruz o tempo todo sozinho? Como que era o nome do rapaz? Simão, o Cirineu. Cirineu não é sobrenome dele não, tá, querida? É da região que ele era. Simão de Cirene, tá? O nome dele. Alguém ajudou Jesus a carregar a cruz dele. Sabe por que nos reunimos como igreja? Eu te ajudo a carregar a tua cruz. Você me ajuda a carregar a minha. Não precisa passar por nada sozinho. Nós estamos aqui.
Pastor, a minha cruz tem sido nos últimos dias de lágrima. A minha cruz tem sido de uma doença. A minha cruz tem sido de desemprego. A minha cruz tem sido de enfermidade. A minha cruz tem sido no meu casamento. A minha cruz tem sido nos meus relacionamentos. A minha cruz tem sido... Não precisa carregar a tua cruz sozinho. Não precisa carregar a tua cruz sozinha. Existe um povo, existem pessoas que vão te ajudar. Existe um destino que você tem que chegar. Existe uma meta, um lugar. Jesus precisava chegar no Monte das Caveiras, o Gólgota. Você precisa chegar no céu. E sabe como vamos fazer isso, meu irmão, minha irmã? Juntos. Tua cruz, minha cruz. Minha cruz, tua cruz. Juntos. Eu te ajudo no teu momento de fraqueza. Eu imagino, evangelista Pedro, sem ferir as escrituras, que em algum determinado momento, o Simão, que era de Cirene ou Cirineu, ele não só carregou a cruz, mas o próprio Cristo, talvez tenha ali se debruçado ali, o peso do próprio Cristo ele carregou. Irmão, muitas vezes, querido, nós vamos ter que carregar uns aos outros. Vamos ter que suportar uns aos outros. Vamos ter que fortalecer uns aos outros. Vamos ter que doar um pouco de nós uns aos outros. E eu te pergunto, está pronto? Porque sabe o que isso significa, Léo? Que você não deve carregar só a sua cruz, mas você tem que ajudar o teu irmão a carregar a dele. Já não é o peso de uma cruz, são duas, são três, são quatro, são 10, não importa. Você vai ajudar aqueles que Deus colocar do teu lado para que você ajude. Infelizmente, as pessoas não têm aceitado a sua cruz. Infelizmente, as pessoas que aceitam têm desistido quando entendem o peso. Porque é fácil eu vir aqui e pregar que Jesus vai te curar. É fácil eu vir aqui e dizer que os céus se abrirão e que moedas de ouro descerão do céu. É fácil eu dizer que fica tranquilo, o próprio Deus vai depositar na tua conta. O difícil é eu chegar aqui e olhar para você e dizer: você tem que carregar a tua cruz. Terceiro e último estágio da crucificação. Gálatas capítulo de número 5, versículo 24. Os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Terceiro estágio da cruz: morte. Só tem um jeito de estar onde Jesus está e de fazer o que Ele fez: morrendo. Calma. Eu não estou sugerindo suicídio em massa, como algumas seitas já fizeram por aí. Eu estou falando matar a carne. Ali está dizendo: crucificaram com suas paixões e desejos. Lembra que você aceitou? Quando você chega no ponto de morrer, você já aceitou, você já carregou a cruz. E agora Jesus está dizendo assim: você sabe, deixa eu te dizer, presta atenção, meu irmão, tu está muito distraído, presta atenção. Frase comum de quem não quer morrer na cruz: eu sou assim e não mudo.
Frase comum de quem não quer morrer na cruz: Deus me fez assim. Querido, a Bíblia vai dizer que você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Todo pecado que entrou na sua vida parte do pecado original que entrou no mundo através do pecado de Adão e Eva no jardim do Éden. Significa que não, tudo aquilo que te afasta da vontade de Deus, todo desejo que faz transgredir os princípios bíblicos, não é você mesmo. Porque a Bíblia diz que você de verdade foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você é a obra-prima da criação de Deus. É por isso que a Bíblia está dizendo: quer viver o que Jesus viveu? Quer ir para onde Ele vai? Para de viver em fornicação. Para de ver pornografia. Para de querer cometer adultério. Para de contar mentira. Crucifica a carne. Eu entendo o teu silêncio. Eu entendo, eu queria pregar outra palavra. Eu queria pregar uma palavra que trouxesse lágrima aos teus olhos, talvez. Mas eu tenho que pregar o Evangelho e não aquilo que eu quero. Eu tenho que pregar aquilo que Deus me pede para pregar. E Ele está dizendo: chegou o tempo de você matar a tua carne. Quem percebeu, não precisa responder, só pensa na tua mente, que quando você se afastou deste ambiente, a tua carne começou a prevalecer sobre ti. Os teus desejos, as tuas vontades, o teu homem mau. Porque todos nós, querido, tem gente que fala criança é inocente, é bonzinho, querido. Se a gente não educa uma criança, pensa num bichinho que fica ruim. Bate até na gente, dá tapa na cara da gente, os miserávinhos, rapaz. Responde, não obedece. Não é verdade, meu irmão? Criança é inocente. Eu entendo quando a pessoa está querendo dizer com isso. Mas a criança, ela não é perfeita. Ela tem que ser ensinada a ser boa. O pai e a mãe tem que ensinar. Eu, como pastor, estrago. Meu papel é estragar. Pediu, eu deixo. A mãe falou não, pediu, eu vou lá e faço. Mas o pai e a mãe, ela tem que educar. Sabe o que uma palavra dessa faz? Nos educa. É o papai olhando para nós e dizendo: é tempo de matar a tua carne. Pastor, me ajuda, me dá um termômetro simples. Você tem gastado mais tempo no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Netflix, no, como é que chama aquele outro? Amazon Prime. Como é que chama outro aí? Hã? Tá ruim de entender vocês de máscara demais. Free Fire, Fortnite, FIFA. Cadê o Léo? Fui embora o Léo, rapaz. Você tem gastado mais tempo com estas coisas ou com a leitura da palavra? Seja sincero. Tem gastado mais tempo com estas coisas ou com oração? Tem investido mais tempo no que você? Pastor, eu amo a minha família, mas você tem investido tempo nela? Eu amo meus filhos, tem investido tempo neles? Eu amo Deus, tem investido tempo com Deus? Irmão, eu não estou julgando, nem condenando. Eu falo olhando mais para mim do que para você, meu irmão. Eu falo olhando mais para mim do que para você. No que nós temos investido? Porque aquilo que nós investimos significa aquilo que nós amamos. Aquilo que nós mais investimos dinheiro é aquilo que nós mais amamos. Aquilo que nós mais investimos tempo é aquilo que nós mais amamos. Você ama Deus? Você tem investido tempo nele? Você tem orado, lido?
Eu costumo dizer que há dois lobos dentro de nós, o bom e o mal. A carne e o espírito. Se você alimenta o lobo da carne, ele prevalece sobre o lobo do espírito. Mas se você alimenta o lobo do espírito, ele prevalece sobre o da carne. Deixa eu te perguntar uma coisa. Falar de Deus para você, falar de servir a Deus, falar de ir à igreja, ouvir uma mensagem, uma pregação, tá chato para você? Eu costumo dizer que se as coisas de Deus parecem chatas, significa que algo de errado está dentro de nós. Estamos longe demais da fonte. Estamos longe demais do Senhor. Nesta noite Deus está te chamando para você crucificar a tua carne. Nessa noite Deus está falando para você, deixa o teu orgulho. Você não veio para ouvir o que quer, você veio para ouvir o que precisa. Mata as tuas certezas, abandona a tua carne. Se coloque numa posição de humilhação diante de Deus e reconheça que diante dele você não é nada nem ninguém. Tinha uma canção que dizia: e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. Como quero comigo? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Quem lembra? A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafim que se cobre o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim. E que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. No santo do santo, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu. Pastor, como eu sei que eu estou crucificando a minha carne, quando as pessoas enxergarem mais Jesus em você do que você mesmo. Quando as pessoas olharem para você e enxergarem mais Cristo na tua vida do que enxergar o Alisson. Quando as pessoas olharem para você e enxergarem mais de Deus na tua vida, quando olharem para você e acharem que estão olhando para o próprio Deus, pastor, é impossível. Diz a Bíblia que Moisés entrava na presença de Deus e quando ele saía, a sua face brilhava, reluzia, era impossível olhar para a face dele, tamanha glória de Deus estava na vida dele. Pedro, todo mundo diz que Pedro negou Jesus, mas a Bíblia vai dizer que as pessoas olhavam para Pedro e falavam: você andava com ele, você falava, você fala como ele, você caminha como ele. Pedro andou tanto com Jesus que o jeito de Jesus estava em Pedro. Como eu sei que eu estou crucificando a minha carne, pastor? Quando as pessoas olharem para você e falar: caramba, eu enxergo tanto Deus na tua vida, Patrick. Caramba, Lucas, eu enxergo tanto Deus na tua vida. Alguns não vão saber o que dizer ou como dizer, vão olhar para você e vão dizer assim: há uma luz em você. Outros vão dizer: tem uma energia tão boa. Aí você fala assim: querido, é unção. Há uma luz, é a luz de Cristo que brilha na minha vida. Agora deixa eu te perguntar, para e pensa, as tuas últimas atitudes têm revelado a luz de Cristo, a glória de Deus na tua vida? Ou você tem falado mais por você mesmo?
Quando você fala, Diego, as pessoas estão olhando e estão dizendo: nossa, olha como que o Diego fala. Ou estão dizendo: nosso Diego fala como o próprio Cristo. As pessoas têm olhado e têm ouvido você, e têm ouvido a voz de Deus na sua vida. Eu espero que Deus ouça, que as pessoas ouçam a voz de Deus através da minha vida. Isaías 53. Eu vou encerrar. O que cruz significa? A partir do versículo 1. Isaías capítulo 53, a partir do versículo 1. Quem creu em nossa mensagem, e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos estima. Certamente, aleluia, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha diante de seus tosqueadores fica calada, Ele não abriu a sua boca. Sabe por que você não pode desprezar a sua cruz? Sabe por que você não pode abandonar a tua cruz? Porque Jesus não desistiu da dele por você. Jesus não desistiu da cruz dele por você. Ele foi esmagado, ele foi moído, e ele espera que você carregue a tua cruz. Infelizmente, escuta o que eu vou dizer, muitos não serão salvos porque têm desistido de carregar a cruz. Deixa eu te dizer uma coisa. Enquanto Jesus carregava a cruz, todos que estavam em volta diziam: parabéns, Jesus. Muito bem, Jesus, o Senhor está certo. Era isso? Vocês estão aqui comigo? Vocês estão aqui ainda? Quando Jesus carregava a cruz, as pessoas aplaudiam: parabéns, Jesus. Que lindo, Jesus. Era isso? Então por que você espera as pessoas te aplaudirem? Por que você espera que as pessoas concordem com você? A tua cruz muitas vezes vai te deixar sozinho no mundo. E para que você não caminhe sozinho no mundo, Jesus fundou a igreja. Porque quando você olha para o lado, olha. Essa pessoa também está carregando a cruz. Também está carregando a cruz. Às vezes a gente até não sabe, mas tem alguém do teu lado aí, que essa madrugada estava chorando. Tem gente que está aqui, que não estava com vontade de vir. Tem gente que está aqui, que está preocupado com o emprego. Tem gente que está aqui, que está preocupado com a doença. Que tem alguém doente na família. Tem gente que está aqui, que está com a cabeça tão cheia, que não está conseguindo se concentrar no culto. Deixa eu te dizer uma coisa, você não está sozinho. Você não está sozinha. Esses são os 3 estágios da cruz.
Mas sabe o que é lindo na cruz? É que depois dela tem ressurreição. No terceiro dia, a pedra do sepulcro rolou. Lá chegou Maria, mas ela não encontrou. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se você for no túmulo de Maomé, você vai encontrar os ossos dele. Se você procurar o túmulo do Buda, você vai encontrar os ossos dele. Se você for no túmulo de Mahatma Gandhi, você vai encontrar os ossos dele. Mas se você for no túmulo de Jesus, lá não tem osso. Lá não tem corpo enterrado. Sabe o que é a melhor parte da cruz, Edileuza? A ressurreição. Pastor, crucificar é duro, mas ressuscitar é maravilhoso. Porque quando você ressuscitar, você vai ouvir uma voz dizendo: sede bendito, sejam bem-vindos, benditos do meu Pai.